Não subestimem a depressão. Então nós vamos ver o que uma perita criminal e uma psicóloga fala sobre o quadro da família de Daniel Mastral. O que acontecia? O que estava acontecendo com essa família? Qual é a profundidade que a internet não consegue passar e não consegue mostrar? Uma perita criminal e também psicóloga falar pela primeira vez sobre o caso. E essas pessoas todas que o seguiam, assistiam os podcasts e ficaram, né, estupefatas. Falaram, não, né, não dá para entender isso. Principalmente porque agora ele estava casado recentemente e foi pai novamente agora há pouco tempo. O bebê acho que tem uns 6 meses, né, aproximadamente. Você ainda não contou do filho e da mulher primeiro. Então, primeiro casamento, gente, tudo isso veio à tona. Tá? Ele foi casado durante muito tempo, jovem ainda, se casou com a Isabela Mastral. Vamos só para não errar o nome. O sobrenome é Mastral. É Mastral também, eu acho que é Isabela, uma médica. Aí tiveram um filho, que é isso, Isabela Mastral, que é o Micael. Desculpa se eu estou falando errado, é o nome do filho, do primeiro filho do Daniel. E aí uma história muito trágica, né? Esse rapaz acaba tirando a própria vida em 2018, um jovem de 15 anos, então você imagina que situação é essa para os pais, né? Perder um filho de 15 anos nessas circunstâncias. Tá? Ele se reporta muito a isso, inclusive na carta, tem uma carta que ele escreveu há pouco tempo e postou, né, na página dele lá, para o filho que nasceu agora. Enfim, isso, por tudo que eu vi dele, desestruturou essa família. Ele sempre fez muita questão de comentar que eles eram extremamente unidos, tudo era em função da família, ele, a esposa e o jovem, muito próximos, muito chegados, tudo ao redor desse rapaz, né? Perceberam que ele estava tendo problemas psiquiátricos. Segundo ele, o jovem, o filho, o Micael, teve toda a assistência necessária. Então, psiquiatra, psicólogo, segundo ele. O garoto teve todo esse acompanhamento, mas, infelizmente, ele tirou a própria vida. Então, isso desestruturou totalmente essa relação ali, né, que existia entre ele, a mulher e o filho. E me parece que a esposa, a Isabela, ficou mais vulnerável nessa situação. Tá? Então, eles já percebiam, né, assim, traços de personalidade deles, tanto do Daniel quanto da Isabela e aí o filho. Uma personalidade mais depressiva dos três. Eles, segundo ele, eles estavam se tratando, buscando formas de melhorar isso, de cada um poder oferecer o melhor para o outro. Então, veja, ele mesmo já reportou essa situação que existia entre eles. Eram personalidades depressivas. Se uma pessoa depressiva é complicado, você imagina uma família de depressivos. Ele, a esposa e o filho. Depressão, gente, não escolhe religião, idade, classe social, cor de pele, não escolhe. Você pode ser evangélico, espírita, católico, satanista, luciferista, necromancista, ateu, agnóstico, cientologista. Você pode, o que for. A depressão é insidiosa. Porque é humana. Certo? Porque é humana. E todos somos, né? E todos somos suscetíveis a isso. Então, mesmo dentro de uma família que, pelo menos aparentemente, todos estavam muito interessados, muito voltados para a espiritualidade, os três apresentavam esse tipo de coisa. E aí, com a morte do rapaz, a coisa degringolou. Eu vi até que o Daniel chegou a falar que a mulher dele, a mãe do filho, fica em depressão por conta do que aconteceu com o filho dela. Sim. Mas significa que pode ter aumentado ou despertado, sim, mas que de fato aquilo vem. Sim. Teria esse motivo, né? Tinha. Eles já estavam sofrendo com isso em casa. Aí tem esse desfecho, porque você tem que sempre... numa situação dessa, se você ainda percebe, né, ela especialmente, que é uma médica, não sei qual a especialidade que era dela, mas ela teve contato com tudo isso, que tudo que pode, né, acontecer
relativo à saúde, né, das pessoas. Sim. Eles já estavam preocupados com isso, perceberam que os 3 já tinham, eles mesmos estavam se cuidando, eu não sei exatamente do que, mas já tomavam, inclusive, medicação. Acontece o fato com o rapaz que tira a própria vida, né, nessa família, assim, já que vivia, né, esse tipo de situação, então aí desestruturou. Ele sofrendo demais, a esposa sofrendo demais. Ele comenta que ela tomava medicação, que perde o filho em 2018. Nessas circunstâncias, perder um filho é sempre complicado, difícil para qualquer um. E aí, 2021, a Isabela vem a falecer. Então, segundo o Vilela, do Inteligência Limitada, que vai entrar daqui a pouco, a entrevista que eu fiz, ela teria morrido no mesmo dia que o menino morreu. o dia exato eu não tenho. Que o Vilela falou, porque como ele entrevistou muitas vezes o Daniel, então ele tem essa informação de que ela morreu no mesmo dia que o filho. É muito mais forte ainda, não? Porque a data a data não é de aniversário de morte, deve ser horrível. De morte de um filho, exato. Então talvez esse tenha sido um componente para que isso acontecesse. O que se comenta a respeito é que ela teria falecido em virtude de um infarto agudo do miocárdio. Só que, na verdade, gente, ela tomou uma dose, né, uma overdose da medicação que ela deveria tomar. E é interessante que ele comenta isso, eu vi podcast que ele falou, olha, aquele dia particularmente ela estava muito tranquila, ela tomou medicação, disse que iria deitar, e aí acontece o problema. Ele percebe que ela não está passando bem, fica com ela. Nós temos o relato aí de uma pessoa muito próxima dele que diz que ela, na verdade, ela faleceu nos braços dele, mas pode ser que realmente a causa da morte tenha sido o infarto, mas ali subentende-se que, na verdade, foi também um desejo dela tirar a própria vida. Porque com a overdose de medicação. O Alisson Alves, que falou no canal do Eric Ribeiro, Sim. Ele conta que ele seria a pessoa que ajudou o Daniel a passar pela morte do filho. Sim. E que a mulher do Daniel teria morrido nos braços dele pedindo para não ser levado ao hospital, vamos dizer assim. Pedindo para não ser, mas e me ele parece não que leva. ele... E ele não leva. Que fica sempre o questionamento. Você quer salvar a pessoa, né? Porque exato. Você não ouve, não quero ir. Não tem... nessa hora não tem. Não tem, a pessoa pode falar isso, o que ainda quiser. mais uma pessoa em depressão. É óbvio que o desejo dela naquele momento pode ser esse. E se ela teve um infarto em função de uma superdosagem de remédio, sendo ela uma médica, não foi sem querer que se tomou. Não foi sem querer. Exato. Essa superdosagem. Então fica para ela, aqui, acho que a situação foi muito ruim. Agora, você imagina, já tem o sofrimento pela partida do filho, agora da esposa, e ele sempre fazendo muita questão de pontuar que eles eram extremamente ligados. Enfim, 2021, né, acontece isso, ele participa depois aí de vários podcasts, mas ele já ficou bem alterado em função disso, né? A personalidade, a saúde mental dele. Esse Alisson é interessante o que ele coloca, porque ele foi muito pontual. Ele fala muito bem. Ele fala muito Alisson. bem, ele é um psicólogo, embora ele fale assim, eu não sou psicólogo clínica. Não, ele não é padre. Mas eu acho que ele é missionário evangélico. Né? Sim, porque os padre, dois se encontram. É pastor. Eu não sei se ele é pastor. Ele se diz missionário. Eles se encontram em função da religião, não do satanismo, da religião evangélica. Né? E ele diz que teve esse encontro com ele, uma pessoa muito bem articulada, falava muito bem, se expressava muito bem, mas de início ele já percebeu que ele falava uma coisa e fazia outra. Né? E ele falou, isso aí não está muito interessante. Ele fala... Né? O discurso dele é muito bonito, mas, na verdade, ele faz outra coisa que não é condizente com aquilo que ele está falando. Muito bem. Ele até se afasta. Ele fala, eu me afasto. E ele vem a encontrar com ele novamente quando o filho falece. Porque isso foi antes, gente, tá? Que o Alisson encontra. É interessante porque ele é uma pessoa religiosa, ele é um missionário, deve ser evangélico, mas ele é psicólogo. E ele fala, eu não sou psicólogo clínico. Eu sou psicólogo educacional, a minha área é educacional, mas é claro, se o cara é psicólogo, ele teve matérias de clínica. Ele percebe que ele não está bem e conversa com ele, fala, olha, você precisa de ajuda especializada.
você tem que ir a um psiquiatra e um psicólogo. Você precisa fazer terapia. Você Principalmente precisa, depois que a mulher morre. Principalmente, isso foi depois do falecimento do filho e da mulher. Fala, você não está bem, você precisa de um suporte, e é absolutamente correto. Ele foi um grande amigo. Foi um grande amigo, porque ele falou, Esse olha... Alisson foi um grande amigo do Daniel. Exato. Você não pode entrar na vibe, você está percebendo que a pessoa não está bem, aí você entra e fica reforçando aquele comportamento da pessoa. Não tem cabimento, gente. Você tem que se distanciar como um bom amigo e falar, olha, cara, não está legal. Né? O que você está falando, o que você está fazendo, não é fácil uma pessoa passar por isso. Especialmente se é numa relação tão boa, tão bacana, tão legal, tão gratificante, né? E, de repente, você se vê sozinho, você perde o chão. Enfim, ele falou e ele disse, não, eu vou procurar. Não, ele disse, não, eu já procurei. Daí ele repete, ele fala, repete, já achei. Já achei, eu vou começar o tratamento. Só que ele descobre depois que, na verdade, ele tinha procurado um terapeuta holístico. O Alisson descobre que o Daniel tinha procurado uma terapeuta holística. Ele falou, gente, não é isso. Tá? Nada contra terapeutas holísticas. Tal. Você tem que procurar um profissional devidamente gabaritado para isso. Você tem que procurar um psiquiatra. Fala, olha, eu estou com ideias obsessivas, eu não vejo motivação em nada. Por duas mortes tão violentas e tão próximas, que a sua família foi dizimada. Claro. Precisa de ajuda e muita. Exato. Se você gosta, não seria estranho até você falar, não tem mais motivo para viver. Então, Beto, uma coisa que eu acho interessante, tem pessoas que são muito receptivas para terapias alternativas, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa que sou bem receptiva. Eu gosto bastante, muito embora agora as faculdades de medicina já tenham, mas acupuntura, por exemplo, eu gosto. Né? Moxa, eu estou sempre assim, é shiatsu, né? Alguma coisa diferenciada. Mas isso não pode obliterar a tua visão. Espera um pouquinho. Eu preciso tomar o meu ansiolítico, eu preciso tomar o meu antidepressivo. Eu preciso fazer tratamento terapêutico. Preciso fazer tratamento terapêutico. Se junto eu vou fazer acupuntura, reflexologia, cromoterapia. Nossa, nós dois. Cromoterapia. Cromoterapia, né? Eu adoro. Bacana, eu também gosto. Também gosto. Aromaterapia. Imersão em água com sal. Exato. Gente, você vai fazer aquilo por quê? Porque é um complemento. Não pode ser a única coisa. Porque aquele profissional, ele não estudou 6 anos para ser um psicólogo clínico. Ele não estudou 10 para ser um médico psiquiatra. Então, vamos lá, cada um no seu quadrado. Então, se você é uma pessoa que recebe bem essas terapias alternativas, ok, eu acho ótimo. Só não deixe de fazer o tratamento convencional. Elas podem ser mais uma maneira, né, de você se ajudar. Eu acho super válido isso. Como a religião. Não tem como nós, desmerecermos... Eu estou falando da religião geral, não importa qual. Né? A importância que tem na vida das pessoas, dos humanos. Isso é o mundo todo. Nós estamos muito ligados. A grande maioria são de pessoas religiosas. Tá? Seja qual for, o budismo, o espiritismo, espiritualidade, religião de matriz africana, evangélica, católica. Se você acreditar na pedra, que aquela pedra tem a tua energia, você quer rezar por ela, está tudo certo. Você está tendo uma conexão espiritual, uma fé. Por quê? Porque te dá um rumo. A religião... apesar dela ser muito generalista, né, ela te dá uma sustentação, um rumo. Naquele momento que você fala, gente, eu não sei, eu estou precisando realmente me apegar em algo, porque o que eu estou vivendo está muito pesado. Então, a religião é ótima? Claro que sim. Só que se você tem um transtorno sério, não se cuida devidamente e ainda entra nessas coisas, a coisa fica complicada, gente. Aí começa a ficar cada vez mais difícil, né, de você sair de onde você está se enredando. Né? Sendo que o Daniel ele começou também a ser um líder espiritual. Não vou dizer que ele seja um líder religioso, porque eu não sei se ele fundou a igreja, mas acho que não. Mas ele passou a ser, através dos seus vídeos, através dos seus livros, ele começou a tocar pessoas, usando muito a ideia de Jesus, da fé e tudo mais. Então ele começou a ter também, inclusive, uma responsabilidade sobre isso. Exatamente. O Alisson aponta uma coisa interessante, 2 outras coisas nesse podcast do Eric Ribeiro. Meu sobrenome não vou esquecer.
ele fala que o que mais chamou a atenção dele, e uma pessoa que conhece o Daniel lá de trás. Lá atrás. Saindo Exato. do satanismo, fazendo não sei o que lá. Ele disse que o que mais chamou foi que a mulher dele tinha morrido, sei lá, em setembro de 2021, e aí ele já estava, meses depois, nos maiores podcasts do Brasil, falando sobre a sua dor, mas não fazendo como uma terapia, mas usando a sua dor, não usando também a palavra complicada, levando a sua dor como base para falar do seu trabalho, das coisas. E que chamou muita atenção dele, falou assim, isso não é uma coisa que uma pessoa em luto vai fazer. Exatamente. Nem vou dizer que tem a regra, mas eu imagino o que o Alisson quis colocar. Sim. E ele casa com a terapeuta holística dele. Exatamente. O Daniel casou com a terapeuta. E nada, não estou falando da esposa, que a gente vai entrar, onde está a família. Mas já é... Relação paciente e terapeuta já também... Já complica, né, gente? Então, veja. Quando eu falo de religião, eu sempre coloco... Eu sou uma pessoa religiosa. Sou espiritualista, todo mundo já sabe disso. Você precisa ter cuidado para não colocar limites muito altos, a ponto de você não conseguir transpor. Então, você coloca uma série de coisas ao seu redor. A religião é muito fácil você partir para isso. E aí você tem que agir dentro daquilo que você propõe e que você passa para as pessoas. Entendeu? Então, chega um ponto que você não pode se permitir fraquejar, ter outro tipo de pensamento. Não, eu não posso. Veja o conflito que existe nessa pessoa, Beto. Se ela coloca limites tão altos, né, chega um ponto que fica intransponível. Ele fala, e aí começa a piorar aquela situação. Veja, o que me parece, foi muito difícil dele lidar com a perda do filho e da mulher. Mal ele está saindo disso, que não é fácil, e ele procura uma terapeuta holística, e lá ele já se envolve. E agora tem um filho. Gente, vamos analisar. E vai para a vitrine. E vai para a vitrine. E vai falar sobre isso. Olha, aconteceu isso, meu filho, minha mulher, dando exemplo, falando, olha como é que eu... Porque o que chama atenção? Por que 800 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, seguiam o rapaz? E gostavam e gostam do conteúdo dele? Porque se identifica. Vê superação, sempre vê força. Se identificar. Claro, você fala, poxa, isso me deu alento, o que ele falou. Nossa, eu vivi algo exatamente assim. Então você admira o outro e fala, poxa, eu tenho que lidar com a situação como ele lidou. Não é? Mas veja a responsabilidade que você tem sobre tudo isso. Sim. É muito alta, Beto. Sendo que você não se curou. Verdade. Então, eu vi muita gente comentando assim, gente, não é possível que ele tenha tirado a própria vida. Porque justo agora que ele estava casado e com um filho, pode ter sido justamente por isso. Ele tem uma relação, uma experiência muito negativa na vida dele. Uma experiência de muita dor. Eu não resolvo isso. Eu não resolvo como eu deveria resolver. E, de repente, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz lá. E aí? Isso vai dar certo? Em que ponto eu estou? Em que ponto eu estou? É isso que eu quero? Eu estou querendo repetir aquela história que eu vivi e uma história que não teve final feliz, Beto. E se eu não resolvi isso? E, de repente, eu estou enredado novamente na família, um bebê. Exato. Ele não deglutiu o luto, ele não transformou o luto em saudade, ele não se permitiu chorar, gritar, se intimidar, ficar quieto. Ele já vai, talvez até por uma euforia, porque depressão é euforia também. Sim. Você já sai, vai lá no podcast, fala que inclusive você está sendo... porque os satanistas estão querendo... Daí você já constrói mais histórias e vai trazendo mais coisas para você. Você vai ficando mais responsável. Porque você vai tendo mais pessoas com você. Pelos outros. E você não deglutiu, não transformou aquele luto, você volta a viver a mesma história. A mesma história. E nessa mesma história você pode repetir os mesmos erros, que você pode se encontrar nos erros e ser... E talvez ele se achasse até o culpado do filho ter feito o que fez. Sim. E da mulher ter partido e ele não ter salvado, se ele podia ter tido essa oportunidade, ou então quanto que ele viu que a mulher sofreu pela morte do filho, que talvez ele se culpasse. E aí ele olha, de novo ele está no mesmo ponto. No mesmo lugar, gente. Então daqui ele está no mesmo lugar. 15 anos eu vou passar tudo de novo.
Exatamente. É um peso muito grande mesmo. Interessantíssimo isso que você falou, Rosângela. Muito bom. Exato. Nós aqui, Beto, nós conversando, nós podemos nos distanciar da situação, voltar, entrar na história e sair, porque nós estamos em pleno gozo das nossas faculdades mentais. Gente. Não subestimem a depressão. O indivíduo na depressão, ele pode ter sintomas psicóticos. Já expliquei, já falei várias vezes. O que é sintoma psicótico? Fala, porque pode ser a primeira vez que alguém está vendo. O que é sintoma psicótico? São aqueles sintomas que te afastam da realidade. Quais são esses? Alucinação, ilusão. O que é alucinação? Ver, sentir, ouvir coisas que não estão aqui. Ilusão, uma percepção alterada de alguma coisa que está aqui. Aquele banquinho, a cadeira, o microfone, de repente está querendo me engolir. É uma ilusão, é uma alteração da minha percepção e consciência. Na depressão pode acontecer? Isso pode. E sabe o que pode acontecer, gente? Um sintoma psicótico que eu acho que ele impacta demais a vida das pessoas, chama-se paranoia. Então, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo ameaçado. Eu pressinto, eu sinto. Eu sinto que eu estou sendo ameaçado. Eu pressinto que... Eu já recebi várias ameaças. Ok. Vamos analisar isso à luz da razão? Será que ele estava realmente sendo ameaçado? Aquilo que ele apresentou como sendo ameaça, realmente, a origem é de alguém que o estava ameaçando? Ou pode ser uma criação dele? Ele é capaz de forjar bilhetes. Ninguém está falando que não estou falando que é. Mas a gente está entendendo eu estou tentando a paranoia, onde pode te levar. Eu vou estar fazendo outros vídeos falando mais especificamente sobre pessoas dentro dos escritos sagrados que passaram por essa questão de depressão. Esse personagem chamado de Daniel Mastral, ele relata que sofria de depressão e ele tentou o Sui, que não podemos falar o nome aqui nas mídias sociais, né? Ele tentou por causa dessa depressão profunda. É muito importante a gente entender que todos nós estamos sujeitos a passar por isso e todos nós precisamos procurar o tratamento depressa. Procure ajuda de um especialista, de um psicólogo, psicoterapeuta. Procure ajuda imediatamente. Chega de levantarmos argumentos e teorias que facilitam pessoas a perderem a sua vida. É momento de se responsabilizar pela nossa fala, pelos nossos ideais. Então nós precisamos nos despertar para essa realidade. Quantas e quantas pessoas anualmente nós estamos perdendo dentro do próprio meio religioso por conta da nossa ignorância. Então, existem formas de pedir ajuda e nós precisamos pedir ajuda. Você pode procurar CAPS, Unidade Básicas de Saúde, Saúde da Família, postos e centros de saúde. Busca 24 horas pela UPA, 24 horas, SAMU, que é 192, Pronto Socorro Hospital, Centro de Valorização da Vida, ligação gratuita a partir do 188. Nós precisamos também falar sobre você precisa viver. Você é importante, a sua vida é importante e nós também nos importamos com você. Então compartilhe esse vídeo para pessoas que você sabe que sofrem dessas situações ou que você acha que deveria também despertar para essa realidade. Deus cura, os anjos estão ao nosso redor, mas existe um dito nas Escrituras Sagradas: não tentarás o Senhor teu Deus. Não cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde psicológica também é tentar o Senhor nosso Deus, porque a gente se coloca em um abismo psicológico, psicossomático, mental, comportamental, que depois nós vamos responsabilizar a Deus, vamos responsabilizar o diabo, e quando os sinais de tudo isso já estavam sendo dados. Saiba o momento de pedir ajuda a Deus, que Ele é o Criador do universo, mas também saiba segurar na mão de Deus e pedir ajuda a pessoas que Ele deu sabedoria, a pessoas que também Deus compartilhou a ciência, a psicologia, os segredos da mente,
que é importantíssimo. A gente unir o conhecimento espiritual, o conhecimento físico e o conhecimento psicológico, porque nós somos espírito, alma e corpo. Nós precisamos cuidar de todos esses níveis que nós temos.